Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitidos pela plataforma do Protagonismo Cidadão em parceria com os estúdios Tela VIP e o Jornal Diário do Litoral. Nessa semana, no painel Porto, Cidade e Indústria, nós vamos falar da autoridade portuária e das prioridades para a nova gestão. E é por essa razão que eu recebo com muita alegria um dos novos diretores nomeados da autoridade portuária, que era conhecida como Santos Port Authority. Parece que a nova gestão mudou para a autoridade portuária de Santos, né? Priorizando usar a língua portuguesa. Eduardo Lustosa, o engenheiro Eduardo Lustosa, que está assumindo o cargo também de diretor de desenvolvimento de negócios e regulação. Lustosa, muito obrigado por ter aceitado o convite. Na primeira semana da nova gestão, né? Você priorizou estar conosco aqui, fiquei muito feliz por estar aqui e pela tua nomeação. Bom, obrigado pelo convite, é sempre uma alegria voltar aqui, né? É sempre fervilhante as nossas conversas e leva o protagonismo para toda a região, né? É isso aí, o protagonismo regional, e o Porto é fundamental para esse protagonismo. O nosso segundo convidado de hoje é o Ricardo Ferreira Lima, o Ricardo que é consultor técnico em projetos e também é da Comissão de Direito Aeronáutico e Mobilidade do Guarujá, da OAB, né? Da Comissão da OAB de Mobilidade e Aeronáutica do Guarujá. Ricardo, seja bem-vindo ao Protagonismo Regional. É um prazer estar junto com vocês aqui. Assim, eu aceitei o convite até porque o Lustosa, eu queria estar presente para ver aqui as palavras dele. E é muito importante esse trabalho que vocês têm feito para que todos tomem ciência do que está acontecendo nos bastidores. É verdade. E o comentarista desse nosso painel Porto, Cidade e Indústria, o grande empresário, o nosso barão de Mauá da região, aí, o André Ursini. André, obrigado. Herói. Obrigado, Sérgio, pelo convite, é um prazer estar aqui. Lustosa, primeiro, parabéns pela indicação. Obrigado. Muito justa, né? Quantos anos você defende aqui o nosso Porto, nossa região. Ricardo Lima, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Vamos falar, já conversamos um pouco aqui, também conhecedor da nossa região, muitas ideias, é isso que a gente precisa aqui, participar, pessoas que tenham ideias e que tenham vontade que a Baixada cada vez mais melhore. Né? É isso aí, Lustosa. Foi muita gente surpreso, né, com alguns nomes. Eu não fiquei surpreso com a tua nomeação, porque a gente já sabia até nos bastidores de alguns outros nomes, além do teu, que percorria aí nos bastidores, em razão da competência, o tempo que você está trabalhando com isso. Eu já quero começar falando dessa questão polêmica aí da desestatização, porque havia um medo de que, com a reversão desse processo, o maior projeto, talvez o mais importante aí para resolver esse gargalo logístico que nós temos, que é a questão da ligação das duas cidades, que tenha uma relação com as duas margens do porto, né? A margem direita e esquerda, que alguns preferem falar a Porto de Santos e o Porto do Guarujá. E havia essa preocupação. E logo no início aí, tanto o ministro quanto o seu novo presidente aí da autoridade portuária, o Pomini, vem declarando que a própria autoridade portuária pretende absorver esse investimento do túnel, se não for necessário aí, se não for suficiente, talvez buscar esse recurso junto ao orçamento da União. Como é que está isso aí nos bastidores, Lustosa? Bom, você fez 6, 7 perguntas aí nessa você tem uma memória incrível. Mas caindo pelo primeiro aspecto aí de nomeação, né, evidentemente isso corre velado inicialmente, vai para a Casa Civil, então é um processo bastante delicado, né, é uma honra assumir esse cargo, é extremamente complexo. Toda a regulação de contratos, ele acabou ficando na minha diretoria, né, e junto com o negócio. E o túnel, ele, na conversa com o ministro, ele fez uma observação de que a primeira prioridade é o túnel, a segunda, a terceira, até a quinta é o túnel, depois a gente cuidava do resto, ou seja, ele quer realizar esse projeto que tem aí, só de publicidade na mídia regional, 95 anos, né? Já de desejo tem mais de um século. Então, nós temos uma população
sofrida, né, que faz margem esquerda, margem direita, tanto no despacho aduaneiro, como no agenciamento marítimo, no transporte rodoviário até ferroviário. Então, 40 mil pessoas ali nesse sistema, é muito significativo. Isso custa muito caro para a eficiência da região, né? Então, quanto custa ficar 1 hora parada essa população toda ali na fila da balsa? Então, uma dívida, né, que o Estado tem com a nossa população, porque se deve esse conforto para quem opera, esse movimento aí, nós chegamos a 162 milhões de toneladas, né? A gente vê 162 milhões de toneladas, né? Mas o que nós não vemos de responsabilidade e de fato, né, comercial por trás disso? No balanço da alfândega do Porto de Santos, em 2022, nós tivemos, vou arredondando os números, né, cerca de 2 milhões e 500 mil contratos de importação. São contratos de empresas que venderam, compraram no comércio internacional. E nós temos lá quase 3 milhões de declarações de exportações que foram vendidos no comércio internacional. Então, são números fantásticos que nós movimentamos aqui. E tem quase mais 1 milhão de notas fiscais de compra e venda na cabotagem, que vem para o Cone Sul aqui, Zona Franca de Manaus, como a grande vedete aí da cabotagem brasileira e conexão com o estado de São Paulo, que tem o maior PIB da América Latina, que é a capital financeira do país. Então, a gente vê a importância do porto, e aí eu quero lembrar uma das falas do ministro na nossa posse, ele lembrando que na nossa região, com essa pujança de tanto em toneladas quanto em contratos nacionais e internacionais, nós deixamos muito pouco de riquezas na nossa região. E você é testemunha disso, o programa é testemunha disso. Eu tenho uma fala aqui de que o que mais cresce na nossa região metropolitana é o processo de favelização, pobreza, violência e até poluição das águas, porque o pobre hoje excluído, né, dessa região urbana, ele está indo para outra margem do Rio Santo Amaro, da outra margem do Rio Branco, né, para não pagar IPTU, não pagar energia, fazer gato e queimar madeira com base no no que você está fogão. falando agora, eu me lembro até, não seria bem isso que eu ia dizer, me ocorreu na hora, quando eu li a confirmação do teu nome na nova diretoria, me veio à cabeça o seguinte, falei, caramba, né, o que deve estar passando pela cabeça do Lustosa? Porque eu conheço a tua visão crítica de todo esse sistema, né, dos impactos que cada decisão tem na vida das pessoas no dia a dia. A gente falou isso várias vezes aqui no programa, de quanto o porto é importante para reverter esse processo. No curto prazo a gente não consegue, mas ele tem um poder muito grande no médio e longo prazo, a gente tem essa reversão. E eu fiquei imaginando o que estava passando pela tua cabeça, né, dos desafios e agora vendo o teu cargo, né? Então, você é diretor de desenvolvimento de novos negócios e regulação. Então, olha o tamanho do desafio, né, Lustosa? Sim, né? E só concluindo essa questão, né, eu fiquei muito contente com a fala do ministro. O presidente Pomini também tem uma visão social do Estatuto Social da cidade, o Estatuto Social do Porto, né? Porque se nós olharmos aí nessa condição, só para passar a bola, né? Essa condição dos portos no mundo inteiro são polos de desenvolvimento. O porto é polo de desenvolvimento e o seu maior potencial, seu maior ativo
financeiro é potencial logístico, que as empresas no mundo inteiro estão mudando para a proximidade do porto, para ter o menor custo de importação e o menor custo de exportação, para ter o melhor resultado financeiro e maior competitividade. Então, esse é o modelo que está no mundo inteiro. No nosso evento lá na Associação de Engenheiros, o Hidroviário, né, o Fred Bussinger levou uma fala que eu faço questão de repetir e atribuir a ele. Né? A comunidade europeia, há 6, 7 anos atrás, voltando um pouco mais, uns 10 anos atrás, eles colocaram no plano estratégico a obrigação de tirar a indústria da beira da estrada e colocar na beira da hidrovia. E essa relocação da indústria, ela tinha um alerta que se a comunidade europeia não fizesse esse ajuste logístico, a empresa europeia iria quebrar, ia demitir, ia quebrar, porque não ia ter condição de competir com a indústria chinesa. Então, você vê o peso da logística, do polo de desenvolvimento. E o nosso polo de desenvolvimento, ele subiu a serra. Porque aqui nós tivemos a peste amarela, a febre amarela, tivemos lá no início do século passado, meados, a cidade tinha um colapso de saneamento e doenças, e ninguém queria vir aqui. Ninguém queria morar na região da Baixada Santista. E a indústria subiu fugindo de doenças, de patologia. Né? E a indústria se instalou lá em cima, porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? E o Áureo conta lá, o professor Áureo, amigo e irmão, ele conta que a Ilha das Palmas, né, ela nasceu adquirida pela Hamburg Süd, que comprou aquela área para que os passageiros que vinham junto com os navios de carga, que eram misto, né, passageiro e carga, eles desciam lá para não entrar em Santos. Olha a situação, né, de saneamento. Aí que chegou Saturnino de Brito, começou a reverter essa condição, mas aí já era tarde, a indústria já tinha se instalado no ABCD, que era o ponto mais próximo, né, da nossa região da Baixada Santista. E teria o menor custo logístico para importar e exportar. E lá virou esse potencial, potência, né? A potência industrial. Né? E nós aqui ficamos só com serviços, né? Que, se nós formos olhar aqui, faixa salarial na nossa região metropolitana, 42%, 43% do carteira assinada até um salário mínimo e meio. Então, nós temos um colapso social, uma rota de colisão social. E aí, vou concluir. O nosso evento da Associação de Engenheiros, nós apresentamos, o Ursini conhece isso, 21 pontos regionais com potencial logístico para se construir portos fluviais integrados a condomínios industriais. O Ursini está ganhando outra medalha de herói aí com o Porto Indústria. Nós temos que industrializar a região metropolitana, nós temos que vender potencial logístico para gerar emprego, gerar riqueza, para conter o colapso social. Senão nós vamos amargar tempos ruins aqui já estão invadindo as praias aí, o que tem de gente dormindo na praia, tomando banho ali, se protegendo das marquises em tempos de chuva e frio, é assustadora. Né? E nós não estamos mostrando muito isso na mídia, né? O que você está vendo, Ricardo, em termos de potencial aí, desculpa, em termos de prioridade, o que está sendo falado e que, na verdade, precisa ser olhado com carinho? Eu sou membro de alguns PANs, né? PAN do Guarujá, PAN de Santos. A gente faz parte de alguns grupos, né? E o que a gente tem de preocupação lá dos terminais é justamente a questão, né, de você propiciar para aqueles moradores lindeiros, né, para o pessoal que está na área do porto,
uma melhor condição de moradia no caso de uma ocorrência, de um sinistro na área portuária, né? E eu vejo isso que ele está fazendo com muito bons olhos, porque é uma preocupação que a gente precisa de implantar o APEL aqui no Porto de Santos. Cubatão já saiu na frente, eles estão com um projeto maravilhoso lá, porque eu entendo que tecnologia e comunicação são os dois pilares, né? Se você tiver tecnologia agregada e comunicação com esses moradores, no caso de uma ocorrência, o que vai acontecer? A velocidade de processamento de informações e retirada das pessoas do local, ela tem que ser muito rápida. Ela tem que ser muito rápida. Então, só para traduzir para o pessoal, o APEL que ele está se referindo é um plano de contingência, de evacuação, é um plano, né, para atendimento de risco, plano de emergência. Ele é padrão internacional, não é isso? Padrão internacional, né? Isso. Então, com a aplicação desse padrão internacional, você vê, nós temos o exemplo de São Sebastião. Houve a ocorrência em São Sebastião, as pessoas já estavam capacitadas para um fato de tal relevância, né? E por isso que eu tenho essa visão de bons olhos quando você está tratando a questão da tecnologia e da comunicação. Porque nós já tivemos ocorrência da gente ficar perguntando, mas o que está queimando? O que está queimando? A gente não sabia o que era. E aí eu tive que suspender a operação, né, da travessia por conta de um incêndio em Vicente de Carvalho, entendeu? Então isso aí é muito importante, né? A gente vai conseguir agregar essas tecnologias novas no porto, para que o porto também ele venha ter a sua mobilidade, porque é como aquela sequência de dominós, né? Caiu um, o resto vem tudo caindo. Você vai ter problemas de morosidade, tráfego, deslocamento de ambulância, quantidade de hospitais, tudo isso aí é trabalhado em GTs, né? Aqui na Baixada, grupo de trabalho de porto, e é uma das coisas que eu volto a enfatizar, é indispensável a comunicação e uma comunicação perfeita. A gente está hoje encontrando dois assuntos que eu sempre trago aqui no programa, né? Um é o projeto Andaraguá, que você pilota, e outra é a questão do túnel, que o Lustosa esse tempo todo foi embaixador em relações públicas do projeto. Será que agora esses dois projetos se encontram aí para acelerar tudo isso aí, André? Olha, esperamos que sim, né, Sérgio? A gente que trabalha todos os dias, comentávamos agora há pouco aqui, a questão do túnel, o Lustosa mesmo colocou aí quase 100 anos, né, que a gente tem essa ideia, virou piada, né, como às vezes eu escuto até piadas com relação a Andaraguá, já tem 18 anos que eu estou fazendo um projeto com isso. Então a gente espera que sim, né? Eu fico muito feliz quando eu escuto falas de pessoas que entendem do mercado, como o Lustosa acabou de falar, a indústria tem que vir para perto do porto. Isso foi a minha proposta há mais de 18 anos atrás, quando eu comecei a desenhar o Andaraguá. Não tem lógica, não tem sentido nenhum a gente ter a indústria longe do porto, né? O que agrega valor à mercadoria, à matéria-prima, é a indústria. Isso é que faz com que gere emprego, isso que faz com que até o próprio governo consiga ter uma arrecadação maior de impostos, quer dizer, agregar valor à mercadoria bruta. E a gente espera que isso aconteça. A gente enfrenta as dificuldades, mas a gente entende que tem uma hora que a coisa acaba se tornando madura e tem que acontecer. Eu acho que o túnel, ele precisa nesse momento, e eu sempre defendi o túnel, não uma ligação entre duas cidades como Santos e Guarujá, mas sim como uma ligação entre duas margens de um único porto, que é o maior porto que nós temos no Brasil, o maior da América Latina. Então, eu vejo que é necessário, né? O Andaraguá é consequência de um entendimento que tanto o governo do estado como o governo federal tem que ter como prioridade, né? Porque 18 anos de luta, 18 anos de investimento. Nós temos só em projetos 63 milhões de reais gastos até hoje. E às vezes esses projetos não significam nada quando vem uma simples canetada questionando até a competência dos projetos. Então, quer dizer, eu acho que a hora que o governo do estado, o governo federal entender, eu acho que a gente vive um momento propício para isso, que temos um ministro que conhece a região, foi prefeito da região. Nós temos um presidente da República que já morou em Vicente Carvalho. Nós temos um governador do estado que foi
ministro da área. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem tudo para que esse projeto agora, realmente, nesse governo, ele consiga acontecer. Né? Talvez é uma conspiração de fatos, né? É uma conspiração de fatos, uma somatória de todo mundo puxar a corda na mesma direção, entendeu? Eu entendo que esse é um momento que a coisa tem que acontecer mesmo. E aproveitar essa situação econômica mundial, né? Eu acho que o mundo é feito de janelas de oportunidade. E hoje o Brasil tem uma janela de oportunidade muito grande de trazer novas indústrias para o Brasil, né? Eu sempre falo, por que a China se tornou uma grande potência mundial? Porque todo mundo fala, a mão de obra na China é barata. O salário mínimo na China hoje, em Xangai, é R$2.000. É maior do que o do Brasil. Então, o que eles criaram? Criaram a zona de processamento especial, a famosa ZPE, que hoje no Brasil nós temos lei para isso, que nós precisamos implementar ela aqui na Baixada Santista. Um projeto que em 2008 eu fui ao governo federal, ainda era o atual presidente na época, que era o Lula, e eu protocolei um projeto que a Baixada Santista precisa ter uma ZPE. Então, assim, a gente tem hoje aqui fatores que podem mudar toda a região, né? Eu acho que a Baixada ela funcionou da ligação da Baixada, do porto, do polo petroquímico de Cubatão, e agora acho que a gente precisa do grande fomentador da terceira grande virada da região da Baixada. Concordo totalmente com o Lustosa quando ele fala, e o governador tem feito uma frase que eu falo há muitos anos, a Baixada vem empobrecendo nos últimos 20 anos. Nós não estamos numa situação pior, porque nós estamos a 53 quilômetros da maior capital da América do Sul, que é a cidade de São Paulo. É o grande poder aquisitivo da região. Mas de comércio de Baixada, e aí, Lustosa, eu também sempre falo o seguinte, esse PIB que se fala da cidade de Santos é totalmente irreal, porque é um PIB calculado sobre o que entra e sai pelo Porto de Santos, não sobre o que produz. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem uma situação grave, que a gente tem hoje a oportunidade. Nós temos um governo federal propício para isso, um ministro que está se colocando de uma forma favorável a essa mudança. Temos um governador que está disposto a enfrentar os problemas, já mostrou que é um homem de coragem. Eu acho que agora a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Né? A organização civil tem que se mobilizar, a gente tem que pressionar, a gente tem que voltar a trazer. Através aqui do programa a gente tem feito, você tem feito um trabalho há muitos anos, eu tenho acompanhado, às vezes tenho participado, nós temos que voltar a trazer investimentos para a Baixada. Me recordo a questão de 2 anos atrás, bem no meio da pandemia, em algumas reuniões virtuais que eu participei com pessoas de outros estados, e eu cheguei a escrever no grupo, assim, estou com vergonha, não temos investimento. 300 milhões em Campinas, 450 milhões em Ribeirão Preto, 280 milhões em Sorocaba, e eu falava assim, cadê os investimentos da Baixada? Temos. Então, quer dizer, eu acho que a gente vive um momento hoje de apresentar projetos, contar com o governo do Estado, contar com o governo federal, ter o apoio, chamar o judiciário, chamar o Ministério Público para essa discussão, é fundamental, Lustosa, porque não pode mais o Ministério Público esperar os processos caminharem até o fim e depois de você ter uma licença ambiental, que muitas vezes demora 6 ou 8 anos, ele fala, sou contra o empreendimento. Eu acho que o Ministério Público ele tem que entender que a função dele, fiscalização, é desde o começo, é participar desse processo. Quando comecei a andar água lá atrás, falei para o Ministério Público, um dos meus maiores objetivos é construir um projeto a 4 mãos. Poder Público Municipal, órgão licenciador oficial, que é o Estado, o Ministério Público fiscalizando e o empreendedor. E não foi o que aconteceu. O Ministério Público sempre se manifesta depois da emissão da licença contra a liberação da licença. Então, eu acho que nós temos que inverter essa ordem. Eu acho que o Ministério Público tem que sentar na mesa, discutir, colocar as necessidades da região, ele tem que defender realmente as necessidades, eu acho que tem que ser apresentado, mas tem que todo mundo trabalhar com o mesmo objetivo. Eu acho que o objetivo hoje é fundamental. Todos nós aqui somos unânimes em falar, precisamos voltar a ter desenvolvimento, coisa que a gente não tem há muito tempo. Lustosa, teve uma reunião que aconteceu essa semana, né? Parece, foi criada uma comissão, né, se não me engano, Isso. Uma comissão entre Santos e Guarujá para avaliar aí a questão do túnel. Produção, acho que tem algumas imagens dessa reunião aí, se tiver e puder colocar. Parece que essa comissão foi criada com o intuito de discutir os impactos dessa obra e analisar os 2 projetos, né? Parece que tem um projeto da Dersa e o último projeto aí do Estado. Sim, quer falar um pouquinho disso, Lustosa? O presidente, ele, na realidade, ele trouxe esse movimento de
de se trabalhar em grupo, ouvindo todos os setores, porque nesse processo que ocorreu da desestatização, né, da autoridade portuária, o setor de engenharia da autoridade portuária não foi ouvido, acredite se quiser. Então, foi criado lá uma gerência de desestatização, ele cuidou de todo o projeto do túnel, e a engenharia em si ela não participou daquilo que se chama projeto conceitual. E qual é a nossa realidade ali hoje, com meus olhos, né, de 12 anos acompanhando o túnel? Nós temos uma situação que o projeto inicial da Dersa, ele tinha uma proposta não satisfatória para Santos. Depois a autoridade portuária fez uma nova proposta, levando ali para a área da Concais. Também esse projeto ele naufragou por conta da Pedra do Tefé. E agora, recente, com a desestatização e o chamamento público, surgiu um outro projeto que ele ficou muito bom para o lado de Santos e ficou ruim do lado do Guarujá. Essas imagens que estão passando, só para fazer esse recorte que está acompanhando pelo programa, é o projeto antigo, o de 2012 do Dersa, né, que previa a desapropriação. Olha a planta ali, o mapa, né? Esse mapa ele mostra que entrava ali no bairro do Macuco, desviar um trânsito no bairro do Macuco, desapropriar. Olha a loucura que é isso, né? Você levar caminhões e esse fluxo todo de veículos para dentro do bairro. E esse projeto, no projeto novo, ele no lado do Guarujá, ele concentra todo o fluxo na Praça 14 Bis. E se nós olharmos aqui, né, uma análise rápida de fluxo, o Ricardo conhece bem disso, nós temos 3 pistas chegando do túnel, vão contando, tá? 3 pistas chegando do túnel, 2 da Presidente Vargas, 2 da Santos Dumont, tem 2 praticamente vêm da base aérea e 2 que vêm ali de um fluxo lá do shopping, e 2 da Tiago Ferreira. Se eu não perdi as contas, tem 11 vias chegando naquele entroncamento de uma praça meia desajeitada. Ela não tem uma rotatória ali bonita. Então, não cabe aquilo ali, e se nós falarmos que essa Praça 14 Bis comporta o fluxo de 11 vias chegando na região, é uma loucura, né? Então, o estudo de impacto de vizinhança, eu não vi, isso eu acredito que não tem ainda para o Guarujá. Eu lembro que eu cheguei a questionar não aprova. Mas... E no lado de Santos, felizmente, sai do bairro e vem para dentro da perimetral. Então, ficou, somando tudo, hoje nós temos uma posição boa num projeto lá de Santos e outro projeto com uma situação boa, que é o da Dersa, no Guarujá. Porque esse último projeto foi suprimida a via que leva a conexão da perimetral da margem direita com a perimetral da margem esquerda. Foi mutilado o projeto da Dersa, onde iria caminhões, e foi ser admitido no fluxo que não teria caminhão dentro do túnel. Não tem, a carga da margem direita fica na margem direita, da margem esquerda fica na margem esquerda. Isso não é real, né? Então... Você acredita que tem alternativa para melhorar ou minimizar e mitigar esse impacto negativo, esse impacto logístico, de impacto de vizinhança no Guarujá? Agora, defendendo os técnicos dessa terceira opção de projetos. Eles fugiram nessa alça porque ele tem que contar com a desapropriação de Prainha. A desapropriação de Prainha depende da conclusão das obras de moradia do Parque da Montanha. O Parque da Montanha, se não me falha a memória, tinha 6 prédios, 6 torres prontas para já remanejamento da população. Houve uma depredação, que eu não vi escrito em lugar nenhum, uma depredação
arrancaram portas, janelas, pias e vaso sanitário, depredaram tudo aquilo que estava pronto para já se entregar. Né? Então, nós tivemos problemas dentro dessa mudança. E se falar que vai para fazer o túnel, iniciar a obra do túnel, tem que tirar para fazer a remoção habitacional de Prainha, vai mais 3 mandatos presidenciais. Né? Então, qual é a nossa visão hoje? É nós colocarmos essa alça de integração margem direita, margem esquerda, numa fase B do túnel. Vamos avançando em tudo, entregamos o túnel, entregamos todas as alças, embocaduras, e temos que acelerar a desapropriação de Prainha, que é uma invasão de uma área federal, invasão da poligonal do Porto Organizado, uma invasão de zona primária. Então, nós temos a obrigação de resolver esse problema habitacional, que escorre pelo Brasil todo, né? Mas poderia ser, ser uma alternativa para isso, né? Usar esse investimento para você também fazer, jorrar investimento nessa questão social, habitacional, que é fundamental, a questão urbanística, né? É uma oportunidade também. De que vale tantos foguetes, aviões, nós estamos chegando a um gerador quântico. O gerador quântico sustenta a cidade de Santos inteira. Está aí a tecnologia chegando. O LED, né, derrubou essa potência, né, de iluminação pública. Você pode pôr hoje, né, a evolução de baterias também é fantástico. Você põe um poste autônomo, não precisa esse monte de fio. Então, tudo que a gente olha hoje para fora, a medicina tem uma evolução fantástica. Né? Tudo que a gente olha para fora é obsoleto, tudo que está implantado está obsoleto. Porque nós temos um Estado com muita dificuldade, a gente tem restrições financeiras para fazer essa coisa toda, acomodar essas tecnologias todas. Né? Para você, Ricardo, o que é prioridade em termos de... Vamos falar de Guarujá. E quais seriam as alternativas para a gente evitar esse risco que o Lustosa apontou aqui? Alguns anos, eu estava comentando aqui antes do início, eu sofri um acidente no Guarujá, na Cônego Domênico Rangoni, 22h30, por conta de caminhão parado na rodovia. E quase minha família... Foi um acidente grave, muito grave. Então eu comecei a sonhar com as possibilidades de Vicente de Carvalho e de toda a região. Se você olhar sobre o Porto de Santos, eu até conversei uma vez com o Lustosa sobre esse assunto. Se você olhar para o aeroporto, você vai ver que você tem um modal rodoviário, você tem um modal ferroviário, você tem o aeroviário, todos eles no mesmo local. Então, eu entendo que a tecnologia e que eles vão querer, né, os gestores vão querer fazer com que seja o mais produtivo economicamente possível, fazendo as variações, ora jogando para o aeroporto, ora para a via férrea, ora os trâmites vão acontecer. Então, o que eu vejo a viabilidade do túnel é indispensável para que qualquer coisa que você venha pensar a nível de movimento na região, você venha atingir. Só que aí você tem esses impactos, né? O impacto residencial... Então, mas é isso que eu queria saber de você. A tua opinião, mesmo que você não consiga me dar um posicionamento técnico, vou falar como alguém que conhece bem o Guarujá. Você acredita que é possível encontrar uma alternativa? Porque eu sempre pensei nisso, viu? O Lustosa levantou isso agora, mas eu perguntei isso em outros programas. O Guarujá tem um problema de mobilidade crônico. E aí não vamos nem falar de túnel, já existe o problema hoje. Quais são as vias de grande vazão no Guarujá hoje? Então, você enxerga que é possível superar esse gargalo? Sim, porque você tem áreas ali, como ele disse, que ela é uma área protegida. E que o governo federal tinha que ter essa área na mão. Então, tem que, nesses estudos de viabilidade, fazer, pelo que eu me recordo, tinha alguma coisa da Holanda no túnel, não tinha, Lustosa?
Era a empresa da Holanda? O acervo de engenharia, né, para túnel imerso nós não temos no Brasil. Nós precisamos aprender com a engenharia internacional. Então, utilizar o mesmo nível de engenharia para a questão de mobilidade e todas as áreas locais. E nós vamos trabalhar para transferência de tecnologia. Se primeiro túnel, nós vamos comprar tecnologia. Transferência de tecnologia tem que estar no contrato. Eu quero o comentário de vocês dois, mas primeiro eu vou perguntar para o André, porque ontem eu estava assistindo a palestra do Rafael Ambrosio, e ele cita na palestra, quando ele fala do Masterplan de Roterdã, e inclusive ele comenta nessa apresentação, na Jornada da Arquitetura, a importância desse Masterplan contemplar o próprio porto, a relação porto-cidade na Holanda, e fala, curiosamente, Roterdã é o maior porto da Europa e nós temos o maior porto da América do Sul aqui. Mas a cidade de Roterdã conseguiu contemplar no Masterplan essa relação porto-cidade. O que você tem a falar sobre isso, André? Olha, a Você primeira conhece vez, aquela região? Conheço, já estive em Roterdã algumas vezes, como tive, acho que todos os portos do mundo eu conheço, por dentro, questões técnicas, né? A primeira vez que eu escutei falar nessa relação porto-cidade foi no ano de 2007, em Barcelona, quando visitávamos o porto, ver essa novidade, relação porto-cidade. Eu sinto muito, Sérgio, às vezes as pessoas que moram na região falam mal do porto aqui que nós temos. Porque é o porto que surge a Praia de Santos, quando não é. Porque o porto que põe os caminhões. Mas o porto é que traz o desenvolvimento. Que eu acho que a relação porto-cidade ela precisa acontecer de uma forma integrada. Prefeitura, autoridade portuária, para que as pessoas saibam o que é o Porto de Santos. As pessoas não conhecem o porto. As pessoas conhecem o porto do alambrado para fora. Só de passar e ver. Tem gente que não sabe como é que é o terminal de passageiros. Eles não sabem que em um único dia, esse ano na temporada, nós trouxemos 14 mil pessoas aqui, que passaram o dia na cidade, que consumiram, que gastaram, né, e que vieram visitar a nossa região. Então, a gente precisa criar essa relação porto-cidade de uma maneira de criar uma relação de diálogo com a sociedade. Trazer a sociedade, trazer a OAB, trazer as associações de bairro, para que elas tenham a oportunidade de, primeiro, levar as crianças para conhecer o porto, o dinamismo do porto. O que é o porto? Quando você fala de Rotterdam, me lembro que visitei uma universidade em Rotterdam que só trata de formação de mão de obra para a autoridade portuária. E isso é importante a gente ter. E essa formação se dá dentro do porto. Me chamou a atenção que ele comenta que, por ser abaixo do nível do mar, então eles tiveram que desenvolver tecnologia para isso, inclusive porque a cidade está abaixo, né? Sim. Então tem a questão do porto, tem tudo isso, por isso que o Sousa falou agora, da questão de transferência de tecnologia. E junto, Sérgio, tive a oportunidade de ver em 2019, fui 2 vezes a Singapura nesse ano, para trazer junto a parte de tecnologia. Então, em Singapura, além de também ter uma universidade do Porto, ela tem junto uma universidade que é voltada à área de tecnologia, onde tem startups, onde as pessoas criam aplicativos, tal, mas tudo dentro voltado da cadeia logística. Então, volto a falar, acho que o momento é oportuno. O momento é da gente sentar, planejar e realmente, Lustosa, encontrar saídas como essa. Se a gente for ficar batendo em, vamos agradar o Guarujá, o problema da Praça 14 Bis, ele está lá sem túnel. Aquilo é um problema de planejamento urbano, incompetência de gestores anteriores. Também acho. Eu conheço bem, eu fiz 40 prédios no Guarujá. Ali é um arranjado do arranjado. Não sabe como vai resolver, desvia o trânsito para cá, cria um semáforo ali, põe não sei aonde lá. Então, como é que uma cidade quer crescer quando ela faz em cima de retalho? Se tem a oportunidade de ter o túnel, cabe a obrigação da administração municipal encontrar a solução. Então eu vejo que tem que fazer um projeto. No Guarujá eu vi uma coisa que eu nunca vi. A minha filha estiver assistindo, ela vai lembrar. No Vicente Carvalho, eu vi uma casa, numa rua no meio da casa. Você está andando na via, casa aparece uma casa no meio do nada. Eu não lembro onde é isso. E desvia a pista, uma para cada lado e a casa continua. Não, eu sinceramente, a minha filha falou, pai, não é possível, tem uma casa aqui no meio da via. É quase no meio, ali em frente à ferrovia. Então, assim, o Sousa conhece. Sérgio, eu acho que a gente tem que parar de querer tentar resolver problema criando outro. O que a gente tem que fazer é planejamento de cidade voltado para 30 ou 40 anos para frente.
Se não acontecer o túnel, daqui 30 ou 40 anos, a Praça 14 Bis vai ser pior do que ela está hoje. Então, esse problema tem que ser enfrentado, seja hoje, seja amanhã. Concordo, esse problema tem que ser enfrentado. Absolutamente. Então, se tiver que elevar a praça em alguns níveis para poder contemplar todas essas 11 ou 13 saídas que ali terão, que seja feito o projeto, Lustosa. O que a gente não pode é deixar abrir novas discussões para dizer, dessa vez eu não gostei. Daqui 1 ano e meio temos eleições municipais. Entra outro prefeito e fala, não, agora eu não gostei daquela. Aí entra o outro em Santos e fala, não, eu também não gostei dessa. E nós vamos daqui 100 anos estar discutindo de novo se nós vamos ligar as duas margens do porto. Então eu acho que, assim, o interesse público tem que sobrepor o interesse pessoal. Sim, não dá para a gente ficar pensando no micro quando uma região tem a possibilidade de criar o macro. Nós temos uma região metropolitana e nós não temos ações metropolitanas de integração. Então, que foi a primeira, né? Fora a capital. Então, hoje nós temos obrigação de levar o túnel junto com o VLT para chegar na Praça 14 Bis, chegar no aeroporto metropolitano. Uma outra alça sai para atender o porto, conexão, e numa fase 3 ainda vai chegar lá na Puglisi, em Pitangueiras. Do outro extremo, né, nós temos que colocar um outro túnel ali na região da Ponte dos Barreiros para chegar no Andaraguá, no hotel, chegar no shopping center que está lá no Andaraguá. O VLT tem que chegar ali, e o caminho para isso acontecer, nós não podemos manter Ponte dos Barreiros, só que nós precisamos de uma agência metropolitana pensando esse projeto de 30 anos, 40 anos, 50 anos. E eu, como eu estou há 12 anos falando de túnel, eu já corri atrás de dinheiro, de verba, para fazer o túnel 1, túnel 2 e túnel 3. Nós estamos com dificuldade de 1 a 100, fazendo 100 anos, eu estou falando no terceiro. E nós não vemos essa ação da Secretaria de Assuntos Metropolitanos em olhar essa necessidade. No final do Via Mar, do Linha Verde hoje, que chega na Ilha do Barnabé, tem um túnel que atravessa e que sai no Sabuó. Onde está a ponte da Ecovias, ali tem um túnel. É obrigação metropolitana. Né? E do outro lado, nós precisamos chegar em Parque da Bandeira, Humaitá, Samaritá, atender aquela região que tem um adensamento fantástico. São Vicente vai continuar crescendo para aquela região e chegar no Andaraguá e seguir sentido litoral sul, né, para o VLT parar de andar vazio para lá, vazio para cá, vazio para lá, vazio para cá. Né? Vai sair uma outra alça agora para o centro, vai melhorar aí 7,5%, 8%. Né? Então vai passar quase vazio para lá, quase vazio para cá, e no horário de pico fazendo alguma coisinha a mais. Né? Então, esse pensamento de mobilidade metropolitana, isso precisa nascer. Nós estamos com 5 deputados federais, nós temos que ter força para isso. Outra fala minha aqui, ele vai falar, para de falar isso. Né? A nossa arrecadação de IPI, PIS, COFINS mais ICMS, na Interlândia primária, é de 200 bilhões anuais. Se nós formos olhar esses 6 milhões de contratos comerciais da Interlândia, que a Receita Federal tem lá registrado, na Inspetoria da Alfândega de Santos, e nós alimentamos essa Interlândia com 13 estados, dependem do nosso porto como primeira opção, como segunda opção e terceira opção. Aquela indústria que está lá na terceira opção depende de nós. Sabe por que eles dependem de nós? Porque ele não tem um navio lá. Exato. O navio vai atracar aqui, ele tem que correr correr atrás do navio. Falei isso outro dia no Centro-Oeste. Eu falei, vocês produzem a soja e acham que o problema do Porto de Santos é nosso. Só que o dia que eu não embarcar a tua soja, você joga ela fora no campo e fica com prejuízo. Aí você vai entender que você tem que pagar essa conta também.
Porque não adianta só produzir e não ter como escoar. Do que vale uma soja sem vender? Não vale nada. Então eu falei isso outro dia no Centro-Oeste, numa palestra. Eu falei, esse é um problema que nós temos, 5 estados diretamente ligados ao Porto de Santos. Perfeito. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas. Fora os outros estados adjacentes que não são primários, mas são secundários ao Porto. Então essa conta não é nossa, essa conta é do Brasil. Se o agronegócio cresceu graças ao escoamento do Porto de Santos. Ursini, a Interlândia, zona de afetação industrial do Porto de Santos, envolve 14 estados. Eles dependem de nós. Vitória, Espírito Santo, vários armadores saíram de lá porque não tem carga. A carga vem lá de Vitória para embarcar aqui, porque não tem o armador lá. O armador está aqui, porque aqui tem a logística de demanda, que o navio não vai atracar lá para pegar 12 contêineres, 15 contêineres, 20 contêineres. Os navios hoje estão chegando a 22 mil teus. Tem uma conexão muito grande. É por isso até que a gente vai abrir espaço para falar um pouquinho de um evento. Produção, tem aí, a gente vai ter aí o Encontro Indústria Porto, está previsto para o mês de outubro, daqui a pouco o André vai falar disso. Pedir para a produção soltar um vídeo institucional desse evento que acontece no mês de outubro. Está pronto aí, produção? Então vamos acompanhar esse vídeo institucional. O Porto de Santos é fundamental para o escoamento dos bens e mercadorias produzidos na sua área de influência. Também é de extrema importância para vários estados brasileiros. O enorme potencial econômico da Baixada Santista cria a necessidade de unir o setor da indústria ao Porto de Santos. O ano de 2022 foi desafiador para todos os setores da economia, com impactos ainda relacionados à pandemia e à guerra da Ucrânia que trouxeram novas consequências. Mesmo com tantas dificuldades, o Brasil obteve resultados positivos na balança comercial na comparação com o mesmo período do ano anterior. Precisamos de políticas públicas que turbinem e apoiem as empresas, como a conquista de mercados mundiais, metas de exportação e avanços em sofisticação tecnológica. Pensando nisso, o Encontro Regional Indústria Porto 2023 quer unir forças e discutir perspectivas que possam trazer benefícios para toda a região. Trouxemos o apoio de 2 veículos de comunicação com credibilidade e grande força regional, Record TV Litoral Vale e TV Tati Band Litoral. Contamos também com a organização estratégica da WorldCom Brasil. Será mais uma chance para debater os desafios logísticos de portos que crescem em cidades que também não param de se desenvolver. Entendemos que o momento é oportuno, uma vez que estamos num período importante e decisivo da economia e da política nacionais. É isso aí, André. Então a gente vai estar todos os programas aí no painel Porto Cidade falando desse encontro. Encontro importante é o segundo, né? O que está previsto falar desse ano, André, do segundo encontro? O primeiro que aconteceu em 2022 foi um evento de meio período, né? A gente conseguiu reunir 2 grandes emissoras de televisão, a Record, que a Record aqui litoral, ela compreende o Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba também, né? E a TV Tati Band Litoral, que compreende todo o litoral do estado. Então a ideia é trazer para a mesa de discussão um fomentador de carga, né? Que é a indústria. A indústria importa e exporta pelo Porto de Santos. Então ele tem que ser ouvido. Ele tem que falar assim, olha, temos necessidade de investimento, ou temos problema de receita, ou temos problemas de chegada e saída na Baixada Santista. Eu acho que tem que abrir o diálogo da discussão da indústria com o porto. A gente precisa saber qual é a carência, o que a gente precisa melhorar para que a indústria cada vez mais coloque carga no porto e receba carga pelo Porto de Santos. Então é uma oportunidade, vai ser um evento do dia inteiro, esse ano foi ampliado, começar às 9 da manhã até às 18 horas da tarde. E a gente está, inclusive ontem em Brasília, tive a confirmação do presidente da Infra, que vai trazer os projetos de logística que eles estão estudando, estão analisando, trazer, como nós trouxemos o ano passado, o BNDES, que pode ser o financiador aí do desenvolvimento de grandes indústrias na região. Então é abrir o diálogo para a indústria, para o porto e para a sociedade dialogar e falar, é isso que nós queremos. E em cima disso, a gente conseguir trabalhar junto ao governo do estado, governo federal e com o apoio do governo dos municípios, porque o ano passado foi unânime.
os prefeitos se uniram e falaram assim, se nós não estivermos juntos, nós não vamos crescer. Até o prefeito Ademário de Cubatão falou, eu sempre achei que Cubatão andava sozinho e hoje eu saio daqui com a convicção que eu dependo das outras regiões para crescer. Então a ideia é essa, trazer o diálogo, trazer as propostas, mas principalmente olhar o Porto para frente, aquilo que a gente precisa realmente colocar para que o Porto de Santos melhore cada vez mais. Maravilha. Estamos indo para o final, tem 5 minutos ainda. Lustosa, o que você quer deixar de mensagem aí de otimismo? Vamos falar de otimismo, né? Para quem está acompanhando aí, depois de uma semana aí, levantando aí, né, todo o quadro lá da Autoridade Portuária. Olha, essa semana eu saio assim satisfeito, que parece que eu estou há 18 anos lá dentro da Autoridade Portuária. É impressionante a máquina de assuntos e fatos, né, a serem tratados no dia a dia, as oportunidades de melhoria. Mas eu quero voltar nesse tema Porto Indústria e nós temos uma obrigação de seguir adiante, porque não adianta pensar em atrair indústria para cá e levar 15, 17 anos para fazer o licenciamento ambiental e ocupar a área, né? Então, nós temos na nossa Carta Metropolitana de Comunhão Hidroviária, nós temos a divulgação massiva? Pode ser. Lá em Brasília, né, com os ministérios, Indústria e Comércio, Porto, Palácio dos Bandeirantes também sensibilizados, né, de que nós temos que crescer nesse eixo industrial hidroviário, porque nós temos que desafogar o porto, não dá para depender 100% de chegada de caminhão. Vai chegar uma hora que não cabe mais caminhão, não tem mais onde pôr o rodoviário, nós temos que chegar de barcaça, ao invés de chegar com 30 caminhões, chegamos com uma barcaça. E do outro lado, não dá para esperar 15, 20 anos para fazer licenciamento ambiental. Então, para que fujamos desse imbróglio ambiental, nós temos que fazer uma decretação de interesse público, utilidade pública, para portos fluviais integrados a condomínios industriais. Essa é a missão que a agência metropolitana tem que fazer, aliada com o Porto, aliada com a associação comercial, com a associação de engenheiros, que está falando isso há 10 anos, né? Eu, como já fiquei rouco, eu parei de falar isso, eu passei para o Áureo que está com essa obrigação agora, porque o Porto precisa disso, a região metropolitana precisa disso, o sistema viário precisa disso, né? Os túneis e a mobilidade regional ela é inevitável hoje e temos que fazer isso junto. O que eu estou querendo dizer, né? Porto Indústria tem que estar a Associação de Engenheiros com a Carta Metropolitana de Comunhão Hidroviária. Porto Indústria, o caminho está consolidado em Brasília, no Palácio dos Bandeirantes e na AGEM. Ricardo, vamos deixar uma mensagem de otimismo, então, você está otimista que a gente vai ter soluções? Eu acredito assim, no que o Lustosa falou, eu sinto assim, uma súplica como se fosse compromisso de todos. Esse é um compromisso de toda a sociedade, é um compromisso de todos os órgãos, porque você vê que o reflexo da vontade da população da Baixada foi exposto nas urnas. Você viu quantos estão representando a gente lá agora. Isso porque eles querem que mude. Essa é a intenção. Então, eu sei, é um compromisso que cada um de nós, profissional do segmento, tem que abraçar e não medir esforços, né? Não medir esforços e se colocar trabalhando naquilo que conhece e conhece bem, que foi uma fala também do governador, né? Pegar técnicos da área, pessoas que têm o conhecimento, porque às vezes é isso que falta, o técnico que tem conhecimento da área, ele lá, e dá a noção daquilo que é possível fazer, né? E do que seria o melhor. Tá? Então, a questão, quando nós estávamos falando do trânsito, eu acho que esse nível para o Guarujá tem que ser empresa de fora.
Tem que ser uma empresa que tenha condições e conhecimento do túnel, do projeto do túnel. Por isso que eu citei a questão da Holanda. Eu quero registrar só o seguinte, que eu estava falando do Guarujá, a gente faz algumas brincadeiras e tudo, mas eu acho que é um momento que é uma oportunidade que a cidade do Guarujá não pode perder. Não pode. Exatamente. E não ficar com medo o que pode acontecer com tal praça, com tal bairro, que eu sei que não é o que o Lustosa quis dizer, né? Ele falou dos problemas que precisam ser superados. Sim. Mas eu acho que é uma oportunidade que a comunidade precisa agarrar, né? As obras vultuosas, obras de custo muito elevado, que precisam ser feitas em toda a infraestrutura urbana, de mobilidade, enfim, estrutura de uma maneira geral, é uma grande oportunidade que tem que ser aproveitada agora, como a gente perdeu aqui em Santos em algumas ocasiões, que poderíamos ter feito aí a aterração de fios, né, que isso melhora muito o paisagismo, melhorar a questão da iluminação pública, e a gente perdeu em algumas obras importantes. Temos pouco tempo, André, quer colocar mais alguma coisinha? Primeiro agradecer ao Lustosa, ao Ricardo. Ricardo, esteja mais com a gente aqui e falar que eu concordo com você. Acho que é a oportunidade que o Guarujá tem. A Praça 14 Bis está colocada embaixo de uma grande linha de transmissão. Ela tem ali área disponível para você conseguir fazer obras que consigam resolver esse problema. Porque a cidade não pode perder a oportunidade, Sérgio. Então eu acho que assim, tem que pegar isso realmente, seja uma empresa internacional, seja alguma empresa que a gente desconhece no Brasil, mas que tenha tecnologia, para a gente apresentar o projeto, equacionar isso e colocar isso realmente para frente, porque não dá mais para ficar esperando mudar a gestão, muda presidente, vem outra ideia. Eu acho que nós temos que resolver agora. Seria fantástico ver o VLT para lá também via túnel. Bom, estamos chegando no final. Quero agradecer então a presença do engenheiro Eduardo Lustosa, que é o novo diretor de projetos e novos negócios da Autoridade Portuária. Agradecer o consultor especial de projetos, o Ricardo Lima, o nosso comentarista desse painel, o empresário André Orsini. E agradecer a você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, nessa semana no painel Porto, Cidade e Indústria. Espero que tenha gostado. Compartilhe o nosso programa, siga nossas redes sociais e até a próxima semana.